Boa noite a todos. Hoje é 4 de janeiro de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba. Queremos convidar a todas as pessoas, em qualquer tempo, para que possam se juntar a nós em um momento de oração para o início dos trabalhos dessa noite. Senhor Deus, sabedoria infinita, em bondade infinita, Mestre Jesus, nossa divina luz, nosso sagrado orientador, bons espíritos da codificação que nos auxiliam e nos inspiram, queremos solicitar, na noite de hoje, a inspiração divina e a luz do Mestre, dentro das partes mais profundas e recônditas da nossa mente, para que possamos nos conectar mediunicamente com a seara do Cristo, com a sua área de trabalho, com os processos educativos, com as leis divinas, para que possamos ser espíritos mais bem preparados, criaturas mais conscientes e discípulos mais fiéis e mais seguros da doutrina de amor que nos ensina e nos orienta, sempre nos orientando para o melhor e para o bem. Que os nossos mentores estejam conosco e nos auxiliem, nos colocando cada vez mais nas franjas, nas sombras e nas luzes do Mestre, aonde podemos descansar, sim, com a alma leve e o espírito verdadeiramente em paz. Que Jesus nos auxilie e que os bons mentores da Casa Espírita nos orientem para boas palavras na noite de hoje. Que assim seja. Escolhemos como título Doutrina das Penas Eternas e a Oração do Pai Nosso. Nós nos inspiramos no livro O Céu e o Inferno, que é da codificação de Kardec, no capítulo 6, Origem da Doutrina das Penas Eternas, na página 81. A doutrina que institui penas eternas às criaturas equivocadas da criação se encontra superada. Dentro das tradições religiosas, do qual praticamente todos nós fomos criados e educados, instituiu-se que as criaturas que são pecadoras, aquelas que não atendem aos requisitos divinos, quando deixarem o planeta, quando se encontrarem em processo de desencarnação e morte, vão se reunir, vão ser torturadas em locais denominados infernos, descritos como fogo, repleto de criaturas sofredoras e de demônios com seus instrumentos de tortura. Essa doutrina e os indivíduos que lá se dirigem ficariam detidos lá eternamente, pagando os seus pecados. Essa doutrina de penas eternas, ela já não serve mais, ela já não nos ajuda a mantermos os nossos espíritos em processo de superação e de elevação, e não cria mais nas criaturas um senso moral a ponto de fazê-las se melhorarem. Todavia, essa doutrina das penas eternas, ela teve seu tempo e ela serviu para educar seres ainda primitivos em seu psiquismo, que não entenderiam as virtudes infinitas e todas as qualidades de Deus. Então, essa doutrina do pecado, do inferno, dos demônios e das penas eternas que as almas lá enfrentariam, ela demonstra na sua totalidade todo um processo equivocado e que se confronta consigo mesma. As religiões, de modo geral, falam da realidade espiritual, falam da vida espiritual e situam nos infernos aqueles que vão pecando e que vão se associando dessa maneira às coisas erradas, mas
não admitem, o espírito não admitem a comunicação com esses espíritos. Mas quem vai para o inferno não é a alma, não é o espírito. E ele não fica lá eternamente. Então, se o espírito fica lá eternamente, ele é eterno. E se é o espírito que vai para lá, então o espírito existe. E se você, de repente, dentro desse processo, vive uma única vida, também há aí um contrassenso. Porque você vem, vive 20, 30, 40, 50, 80 anos, e se você, nessa vida, não consegue se superar, você vai ficar eternamente sofrendo por isso. E aquele que de repente consegue se superar, vai ficar no céu, junto de Deus e dos anjos eternamente. Mas há um contrassenso, você fica na terra para pagar uma pena de forma eterna. Será que se você viveu de forma errada durante 20 anos, ficar nos infernos 20 anos não seria uma pena justa? Mas fica-se eternamente lá. E essa doutrina ela serviu para um tempo em que as criaturas não compreendiam as virtudes infinitas de Deus e as qualidades de Deus. Então, o Deus que nós conhecemos hoje, o Deus que nós estudamos hoje, que nós buscamos compreender em suas virtudes e qualidades, ele já não é mais o mesmo Deus daquele período que instituiu penas eternas. Nós, hoje, já conseguimos desenvolver um senso e uma virtude íntima e espiritual, nós já evoluímos a ponto de começar a entender virtudes infinitas de Deus. Então, se ele é um Deus de amor, ele não institui penas eternas. Se ele é um Deus de justiça, ele também não o fará. E as qualidades de Deus são maiores do que a nossa compreensão pode abarcar. Mas hoje nós já começamos a vislumbrar, começamos a compreender isso e já podemos compreender um Deus diferente. Não precisamos mais de penas eternas, não precisamos mais de infernos e criaturas demoníacas para desenvolver em nós um senso moral. Moisés, como o primeiro da revelação das coisas do céu e do Deus único, via-se à frente de um povo que não se impressionava a respeito de penas morais. Então a primeira revelação que veio para a Terra foi a revelação de Moisés. Ele estava guiando um povo pelo deserto durante um período muito longo, um povo nômade, e ele tentava fazer essas criaturas que estavam em um cativeiro muito longo no Egito, e o Egito era politeísta, o Egito tinha muitos deuses, a feição dos deuses gregos, que eram passionais, que eram amórficos, que eram a constituição de criaturas como o crocodilo, como o deus Anubis, o chacal, a deusa gata. Então o Egito tinha uma profusão de deuses, e deuses ainda misturados com os animais. E Moisés vinha nesse processo de constituir um povo que adoraria um único Deus, e esse Deus era um Deus à feição dos homens, os homens seriam suas criações, e esse povo ainda era um povo embrutecido. Também não entendiam as leis de ação e reação sobre os seus atos, nem a lei do livre-arbítrio para as escolhas de caminhos melhores rumo ao bem. Então esse povo não se impressionaria com penas morais, esse povo precisaria ser domesticado dentro dos processos evolutivos, de modo que ele convivesse em harmonia, a melhor harmonia possível, e que ele adotasse um Deus único. O senso moral é mais demorado em seu desenvolvimento, e as criaturas primitivas são mais materialistas. Essas criaturas mais materialistas seriam capazes de enxergar um Deus soberano, que julga e condena, um Deus isolado em conforto e que se impõe pela força como guerreiro. Um Deus manso e moral seria visto como um fraco.
Então Moisés, diante daquele povo embrutecido, precisava de leis rígidas, precisava de um código curto, por isso que ele tinha somente 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, cada pessoa poderia decorá-lo em pouco tempo e saberia como aplicá-lo na sua vida. E o povo fica nesse processo de movimentação pelo deserto de forma nômade, até que ele conseguisse assimilar, até que você conseguisse criar uma geração assimilada com Deus único, com um código de 10 leis simples e com um Deus que realmente era poderoso, não um Deus manso e fraco como ele poderia parecer num primeiro momento. Para tais homens, era preciso crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica. Uma religião toda espiritual, toda amor e caridade, não poderia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Assim, Moisés legislava para um povo indócil como a época exigia. Então, para homens rudes, uma religião mais rude, uma religião mais materialista, uma religião mais de um Deus punitivo, né? Uma religião espiritual ainda não era para aqueles homens. Desenvolvendo-se o senso moral, habilita o homem a compreender as coisas espirituais. Então, primeiramente descobrimos Deus único, Deus todo-poderoso, suas leis eram inexoráveis e, com o tempo, desenvolve-se o nosso senso moral. E nós começamos a nos aprofundar mais na religiosidade e nas coisas do Espírito. Jesus então vem e ele nos revela um Deus agora que é Pai. Não é mais um Deus guerreiro, é um Deus Pai. Um Deus todo amoroso, clemente e justo, num reino de harmonia e paz. Então esse é a segunda revelação, e esse é o Deus da segunda revelação. O Deus da primeira revelação é um Deus forte. O Deus da segunda revelação é um Deus Pai. E os 10 mandamentos se resumem a um só. Ama teu Deus, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus reduz ainda mais aquele código, simplifica ainda mais aquele código, mas nos habilita para coisas espirituais. Porém, o que houve com aqueles que foram anteriormente educados para o inferno? Então, lá na primeira revelação, as pessoas foram educadas e elas iriam para o inferno. Mas agora, o que houve com aqueles homens? Se Deus agora é justo, se Deus agora é clemente, o que acontece com aquelas almas, com aqueles que desencarnaram anteriormente? Eles ficariam lá no inferno? A geração anterior era mais primitiva e por isso deveria perecer castigos eternos, sendo a nova mais evoluída e assim privilegiada por Deus? A geração de Moisés, menos evoluída na compreensão, deveria ficar eternamente sofrendo pelos pecados que cometeu? Então, revoga-se essa condição. Mas lá na geração de Moisés, muitos foram para o inferno, porque era lá que eles estariam colocados, né? Justamente por conta dos seus pecados e da sua brutalidade e de uma incompreensão das maravilhas que Deus representa. Então, como que isso se processa? Então, existia uma geração mais primitiva, que merecia castigos eternos, e agora nós temos indivíduos que convivem com Jesus, que recebem uma segunda revelação, que não precisam mais de castigos eternos? O que acontece com essa geração de Moisés? Aonde ela estava? A nossa razão sobre Deus não ratifica esse raciocínio. Então, esse raciocínio, lógico que a primeira geração da primeira revelação pereceria no inferno, e a segunda geração da segunda revelação agora encontrava um Deus mais paterno, o nosso raciocínio não coaduna com isso. Nós não conseguimos, raciocinando e desenvolvendo a nossa ação moral, nós não conseguimos acreditar nesse aspecto. Antes, esse aspecto expõe a ideia da reencarnação. Então, se nós começamos a abordar esse aspecto pelo aspecto da reencarnação, ela começa a fazer mais sentido. Vamos ver. Antes, a ideia da reencarnação. Pois, os contemporâneos de Moisés agora aprendiam com o Cristo as lições mais evoluídas, graças ao desenvolvimento que alcançaram pelas sucessivas experiências na matéria.
Então aquele povo embrutecido que estava sendo preparado lá nas tradições de Moisés para constituírem uma religião de Deus único, esse povo estava predestinado a receber o Cristo no futuro. Então por isso que se chama da primeira revelação. Então, dentro de uma ideia reencarnacionista, aqueles homens estavam sendo preparados. Eles desencarnam através dos costumes da época, através da educação que Moisés expunha para eles naquela época, mas agora eles reencarnam na presença de Jesus, na presença do Cristo. Lá atrás eles desenvolveram, alcançaram desenvolvimento através daquela reencarnação. E agora com o Cristo eles já estão mais evoluídos. Agora eles se habilitam a receber lições mais profundas, lições que expõem um raciocínio maior. Então a reencarnação diz que aquele primeiro povo foi educado daquela maneira, não foi para o inferno, com toda certeza, e agora reencarna e aprende com o Cristo, já mais profundamente evoluído e com um senso moral mais profundo. Mas o Cristo não elucidou tudo, deixando claro que não suportaríamos ainda toda a verdade. Então o Cristo, na época, deixou esse aspecto de que nós não suportaríamos toda a verdade. Nós não, apesar de já termos evoluído, né, nós deixamos de ser um povo bárbaro dos tempos de Moisés para um povo mais dócil no tempo do Cristo, mas ainda precisando de lapidação, ainda precisando de evolução e ainda precisando de conhecimento que na época nós não tínhamos. E uma verdade mais profunda e maior, muitas coisas que o Cristo disse, ainda hoje para nós soam como profundas demais, nós não conseguimos compreender todas as falas dele. As falas mais simples do Mestre, que são as suas parábolas, a gente compreende. Mas quando ele fala de forma profunda, quando ele fala até de forma enigmática, nós não conseguimos compreender. Então nós não suportaríamos ainda toda a verdade. Era necessário mais um tempo. E Jesus afirmou que enviaria um novo Consolador no futuro, que falaria sobre os deveres morais e tocaria nas cordas da vida material, plantando as bases que se desenvolveria mais tarde. Então, Jesus disse que enviaria um Consolador. E se nós lermos essas mensagens do Cristo, essas falas do Cristo, nós vamos ver que ele não estava se referindo a uma pessoa. Então ele não disse que ia mandar um indivíduo, ele disse que ia mandar uma forma, uma maneira de nós nos consolarmos, de todas as pessoas conseguirem compreender, de todas as pessoas conseguirem desenvolver os seus aspectos morais e compreender a sua vida material. E isso plantaria uma base que se desenvolveria ainda mais tarde. Essa base nós ainda não alcançamos, nós estamos plantando as sementes de uma base nova. Seria uma nova doutrina que demonstra claramente a ação das leis universais que educam nossa vontade pela doçura e pela razão. Quando nós nos deparamos com essas leis universais, essas leis imutáveis de Deus, quando nós as estudamos e compreendemos como que elas se aplicam em nossa vida, a nossa vontade ela é educada por uma doçura e por uma razão. Nós deixamos de fazer as coisas porque já compreendemos que nós é que vamos ser prejudicados. Nós não vamos prejudicar o nosso irmão quando tiramos a vida dele. Nós não vamos prejudicar o nosso irmão quando nós tiramos o patrimônio dele. Nós estamos prejudicando a nós mesmos. Nós estamos infringindo leis universais. E essas leis vão nos alcançar inexoravelmente. Não porque Deus pune, porque Deus nos educa. Nos coloca dentro de um planeta escola de provas e expiações, coloca regras rígidas para que sigamos, e se nós atendermos essas leis, nós vamos ser educados na nossa vontade pela doçura e pela razão. Que traça novos deveres. Quando nós estudamos as leis universais, nós vamos percebendo que temos deveres. A princípio nós achamos que não, mas depois nós vamos percebendo que sim. Existem deveres que nós devemos cumprir, existem coisas que devemos fazer. E quanto mais nós as adiamos, mais elas se somam. Quanto mais eu desenvolvo nessa vida, sobra para outra vida as matérias daquela reencarnação. Eu não preciso mais levar lições de agora para serem desenvolvidas lá na frente. Todo o avanço que eu tiver agora,
que é um dever da minha parte, né? Eu estou vivo, tenho saúde, tenho inteligência, posso trabalhar, estou com pessoas ordeiras, eu preciso me esforçar, é um dever meu merecer as condições em que eu estou mergulhado para apressar os meus passos no processo evolutivo. Estudar essas leis universais também revoga definitivamente a lei de Talião. Essa lei do olho por olho, dente por dente, essa lei que posiciona os maus no inferno e os bons no céu, essas leis antigas, elas deixam de existir. Todos nós iremos evoluir, todos nós alcançaremos a plenitude, todos nós nos transformaremos em espíritos perfeitos. Alguns de forma mais rápida, outros de forma mais dolorida e mais demorada, muitas vezes até sendo transportado de um mundo para outro, de um mundo de provas e expiações para um mundo primitivo, para lá começar a exercitar aquilo que não o fez no mundo de provas e expiações. Estudando essas leis, nós vamos começar a amar o próximo, praticar a caridade e abandonar o egoísmo. Então essas leis vão nos educando, e essas leis são leis universais que vão se aplicar independente da nossa ação. Se nós nos educarmos pela vontade, na doçura e na razão, nós abreviamos os nossos sofrimentos e diminuímos as nossas dores. O purgatório e o inferno deixam de existir como um lugar circunscrito e se assentam sob a matéria de um mundo de provas e expiações. Então, aquilo que nós víamos, né, a Terra como um paraíso e o purgatório e o inferno como porões, escombros nas profundezas do planeta, né, num lugar circunscrito, onde existe um portão que você é empurrado para dentro e você não sai mais de lá, esses lugares deixam de existir. E eles se transformam então na matéria, onde nós estamos. O mundo de provas e expiações é o local onde nós vamos purgar e aonde nós vamos nos infernizar uns aos outros. O mundo de provas e expiações que nós estamos é um lugar onde nós vamos provar e recapitular o nosso passado. Então esses lugares circunscritos, eles deixam de existir porque eles não fazem mais sentido. E nós começamos a perceber. E olha que se nós atendermos, se nós colocarmos então o purgatório aqui na Terra, é um purgatório bem acessível, né? Nós temos coisas boas, nós temos paisagens belas, nós temos a beleza da natureza, nós podemos nos expressar, nós podemos conviver com quem amamos, nós podemos viver na Terra de forma adequada, né? Podemos ter da Terra toda a felicidade que o nosso processo evolutivo consegue alcançar, consegue compreender. Então, o mundo de provas e expiações em que nós vivemos é um mundo bem bonzinho, né? É um mundo bem agradável, aonde nós vamos encontrar, né? Esse mundo de provas e expiações apresenta os cenários necessários ao encontro interno de cada ser, com a realidade que necessita para se sublimar e se arrepender. Então, nós estamos aqui, nós encontramos dentro de nós e nos aspectos que nos rodeiam, né, esses cenários que nos rodeiam, vão calcando dentro de nós, dentro da nossa parte mais íntima, dentro do nosso espírito, as realidades que necessitamos para evoluir. Então, o mundo de provas e expiações vai apresentar esses cenários. Então, nós vamos reencarnar em famílias difíceis, nós vamos ter trabalhos muitas vezes exaustivos e que requeiram de nós a nossa atenção, nós vamos ter os nossos filhos, nós vamos ter os nossos colegas de trabalho, nós vamos ter um local onde nós vamos poder realizar todas essas tarefas, uma cidade, né, uma região, nós vamos ter uma tradição que nos envolve, nós vamos ter costumes, nós vamos ter uma série de cenários, e esses cenários eles têm poderes. Nós fazemos as leituras desses cenários e vamos internamente sentindo essas pressões. Nós vamos sentindo as pressões dos casamentos, nós vamos sentindo as pressões financeiras, nós vamos sentindo as responsabilidades materiais, e isso vai calcando dentro de nós a realidade que nós necessitamos.
diante dessas realidades, nós vamos evoluindo, nós vamos buscando nos melhorar, nós vamos lapidando o nosso espírito, nós vamos sublimando a nossa alma, nós vamos exercitando as leis universais e devagarinho vamos nos arrependendo. E esse arrepender aqui vem do grego metanoia, que é mudar o pensamento. Arrependimento não é comisseração. Arrependimento é mudança de paradigma mental. Arrependimento é mudar a forma de pensar. Pois bem, só que o Cristo lá nos evangelhos, ele também falou dos infernos. E quando ele falou dos infernos, ele situou ali os maus. Como nós podemos entender essa dicotomia nas falas do mestre? Jesus estaria em contradição, ora exaltando a clemência de Deus, ora a inexorabilidade das suas leis de punição? Então, quando nós estudamos realmente os evangelhos, o Cristo fala dos infernos, o Cristo fala dos demônios, o Cristo fala dos maus, da hiena. Mas será que nós entendemos realmente do que o Cristo falava? Será que nós, ao fazermos essa leitura, nós estamos contemporaneizando o Cristo daquela época com o Cristo de hoje? Quando ele fala em demônio, o que ele quer dizer com aquilo? Ele, inclusive, em um momento lá dos evangelhos, ele chama o apóstolo Pedro, aonde ele edificou todos os seus, o seu messianato, ele chama Pedro de Satanás. Por que ele chama Pedro de Satanás? Nós compreendemos o que essa palavra significa e o que o Cristo quis dizer quando chamou Pedro de Satanás? Obviamente que não, mas nós temos uma ideia moderna que nos foi colocada a respeito dos infernos e dos demônios e nós fazemos uma imagem extremamente equivocada. Então, Jesus estaria em contradição? Claro que Jesus não estaria em contradição. Ele é um espírito puro, ele é um espírito perfeito. E quando ele falou dos infernos, o que ele queria dizer então? Cremos ser essa uma figura energética das suas falas para impressionar as massas. Então, quando Cristo falava nessas condições, ele queria impressionar, ele queria chamar a atenção, ele queria fazer as pessoas compreender uma realidade que eles tinham dentro delas e que fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, se nós pegarmos essas frases de forma isolada, então nós vamos acreditar que Jesus estava falando a respeito dos infernos. Mas ele estava nos alertando a respeito disso. Ele estava nos chamando a atenção, porque na sequência, na fala toda, no parágrafo todo, na sequência ele vai dizer do que ele estava falando. E não era daquilo. E Jesus nos legou uma oração, que é a oração do Pai Nosso. Né? Todos nós sabemos a oração do Pai Nosso. E lá ele diz assim, Jesus pede que sejam perdoados os pecados. Mas se nós estamos colocados numa situação de penas eternas, né? Se Deus então é vingativo e vai nos colocar nos infernos e vai nos deixar lá eternamente para que saudemos os nossos pecados, por que é que Jesus diz para nós, né? Ensina uma oração onde ele diz assim, Deus perdoa os nossos pecados. E se nós somos culpados e não devemos esperar perdão, não é inútil também que a gente o peça? Então, se nós somos pecadores e vamos para o inferno e vamos ficar lá eternamente, por que vamos pedir perdão dos nossos pecados? É inútil pedir perdão dos pecados. Mas, se o Cristo nos ensina essa oração, significa que nós não vamos ficar eternamente nos infernos. Os nossos pecados são perdoados. Existe uma remissão. Aquele que peca, em algum momento vai receber o perdão dos seus pecados e vai deixar de ser culpado. Então, para que existe o inferno? Se você vai ficar lá eternamente, não há necessidade disso. Agora, se você observa isso através do processo reencarnatório, nós vamos vir para a Terra, vamos saldar os nossos débitos, vamos evoluir o nosso espírito, vamos entender as leis divinas, vamos nos arrepender e mudar o nosso pensamento, vamos fazer um mea-culpa, nós temos problemas e precisamos resolvê-los, nós precisamos nos responsabilizar e não nos culpar, e a partir daí somos perdoados. Então a oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso, diz para nós, através do pedido do perdão dos pecados, que o inferno
e os demônios não existem. Só que esse perdão, ele não é incondicional. Porque lá na oração, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Então o perdão, ele não é incondicional. Ele se subordina a uma conduta mais assertiva. E ele é na mesma proporção em que também perdoamos. Então, quando nós perdoamos, quando nós conseguimos saldar as nossas dívidas, nós compreendemos, através das leis divinas, a dificuldade que o outro tem de se manter em equilíbrio. E nós também o perdoamos. E nós condicionamos, através da oração do Pai Nosso, que Deus nos perdoe assim como nós perdoamos. Que Deus nos ajude assim como nós ajudamos. Que Deus nos auxilie assim como nós. E assim segue. Deus espera de nós a mesma atitude que Ele tem a respeito das coisas, pois somos seus filhos a caminho da perfeição relativa. Então, assim como Deus traça as suas linhas evolutivas, as suas regras, as suas leis, e assim como Ele nos perdoa, Ele quer que nós também entremos nessa compreensão, porque nós somos perfectíveis. Nós somos seres em processo evolutivo, e todos nós, e ninguém vai ficar nos infernos. Nós somos seres que iremos evoluir até a perfeição relativa. Perfeição absoluta é somente Deus. Perfeição relativa nós podemos atingir. E o Cristo disse que se nós tivéssemos fé, e essa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fez, e muito mais. Então ele não está afirmando que se, ele está dizendo que nós somos assim. Mas existem pessoas que cometem crimes graves, existem pessoas que fazem coisas terríveis, existem. E talvez essas pessoas se aproximem daquela figura que nós temos a respeito do mal absoluto, mas elas não são eternamente más, elas estão extremamente equivocadas. Quanto maior o crime, maior vai ser o resgate. Quanto maior a responsabilidade assumida, maior vai ser o trabalho para conseguir se desincumbir dela. Mas, no final, no fim da corrida, no fim da jornada, todos nós nos reencontraremos em processo de perfeição. Mas, como tarda o homem em abandonar hábitos antigos e ideias prejudiciais, advogando para os sagrados usos bárbaros e as fogueiras sacrificiais. Deus é majestade, é justiça e é amor. Esse Deus que nos venderam, esse Deus que nos apresentaram, ele é um Deus recheado, ele é um Deus preenchido, cercado dos nossos problemas. Essa figura de Deus, na forma como ela está retratada, ela é uma figura de Deus ao modo, à maneira dos seres humanos. A nossa compreensão cria esse Deus que pune pelos infernos, que é um Deus bárbaro, é um Deus que ordena que se queimem nas fogueiras, que se façam sacrifícios. Esse Deus não é o Deus verdadeiro, esse Deus é um Deus humano, as feições humanas, feito para atender necessidades humanas e compreensões humanas. E nós precisamos abandonar isso, é um costume que precisa ser abandonado. É um costume que vem de longa data, com ideias prejudiciais. Não precisamos mais desse Deus. Podemos nos habilitar nos processos da compreensão das leis divinas, de um Deus amoroso, de um Deus Pai, de Jesus, que veio e nos mostrou esse Deus e que se dobrou a todos os desígnios que esse Deus colocou para ele. É o nosso exemplo. E na falta dessas perseguições, as perseguições mais modernas, perseguições materiais e morais, em nome da ideia da crueldade divina. Então não é Deus que é cruel, nós é que somos cruéis e que criamos feições cruéis para Deus e castigos cruéis que Deus fará, quando na verdade esse Deus é a nossa feição e não a feição do Deus que o Cristo mostrou para nós e nos descreveu. E os homens da religião que estudam Deus e falam em seu nome não se escandalizam diante de tais atos e conceitos absurdos. Esses conceitos absurdos, eles foram revogados há 2000 anos. Deus, no seu processo evolutivo,
no nosso processo evolutivo diante de Deus, nós encontramos esses conceitos e eles, hoje, para nós, modernamente, são conceitos absurdos. Mas quem trouxe para nós foram todos esses processos religiosos e os homens que falam em nome dessas religiões. E esses seres, esses indivíduos que estudam Deus e que se colocam nas religiões, eles não se escandalizam com esses absurdos apresentados, com essas contradições apresentadas por essas religiões. Quem se escandaliza são os filósofos e os ímpios, vendo Deus profanado em atos indignos dele. Deus rebaixado em dogmas, Deus rebaixados em crenças e menos esclarecidas. Então quem se escandaliza são os filósofos e os ímpios, aqueles que dizem, não, Deus não é isso, Deus não é dessa maneira. Jesus nos apresentou outro Deus. Jesus nos disse no Pai Nosso que não existe a pena eterna. Jesus nos colocou que mandaria um paracleto, mandaria um consolador. E esse consolador revelaria as coisas. Nós temos as verdades que nos libertam. Por que, então, não nos escandalizarmos com absurdos, com conceitos absurdos, com situações que não se sustentam dentro do próprio corpo religioso? Ele é contraditório. Nós precisamos nos observar esses aspectos e começar a perceber que nós precisamos ampliar os nossos conceitos e nos escandalizarmos, deixarmos de lado dogmas e crenças que transformam Deus numa criatura indigna, quando Ele, na verdade, é um Deus de amor e de justiça. Jesus jamais proferiu condenação a quem quer que fosse, mesmo estando evidentes seus crimes. Antes lembrava o quanto Deus era clemente. Mesmo quando era evidente, Jesus não condenava. Jamais ele emitia uma condenação. Ele alertava, ele nos dizia assim, olha, a tua fé te salvou. Mas não foi ele que curava os leprosos, não era ele que espantava os demônios, os obsessores, que curava as loucuras, que ressuscitava? Não era ele? Mas se nós estudarmos as Escrituras, nós vamos ver que Jesus, para cada um que ele curava, ele dizia, a tua fé te salvou. A tua atitude te salvou. Sim, mas então, se a atitude salvou, e Jesus dizia, olha, vai e não peques mais para que coisa pior não te aconteça, então existe uma subordinação à nossa atitude. Nós podemos ser perdoados, nós podemos ser limpos dos nossos crimes e das nossas feridas, nós podemos ser livres, mas nós precisamos estar alerta para que não façamos mais isso, porque senão volta aquela condição. Então Jesus deixa claro que nós podemos ser perdoados. E ele não condenava, ele alertava, olha, muda a tua atitude, né? Porque Deus é um Deus Pai. E a oração do Pai Nosso é um manifesto cotidiano nos educando contra a ideia da eterna vingança atribuída aos atos de Deus. Se nós observarmos o Cristo, se nós percebermos as suas palavras, se nós estudarmos a sua conduta, nós vamos perceber que existe um universo ainda inexplorado dentro da nossa religiosidade, que aquilo que nos foi ensinado durante muito tempo não se sustenta diante de um raciocínio lógico e correto, e que se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber que Deus realmente é um Deus Pai, e que Ele cria para nós os melhores cenários, e nós estamos agora sendo educados para uma base futura muito maior, muito mais profunda, de muito mais entendimento, de muito mais liberdade de pensar e de se expressar, aonde o próprio Cristo vai ser o nosso instrutor maior e o nosso orientador seguro, e aonde nós poderemos nos movimentar mais conscientemente. É isso que devemos fazer, nos conscientizar disso e nos educar a nossa vontade e a nossa moral, para que a gente não caia nesses engodos e não caia mais nessas armadilhas e não viva de medo, quando na verdade nós devemos viver em vida de abundância, como o próprio Cristo garantiu para nós.
Esse tema é muito profundo, eu com certeza sei disso. Nós temos muito ainda que falar sobre ele. Eu espero sinceramente ter colocado alguma luz e que isso seja de boa utilidade para todos que porventura se interessem pelo assunto. Devemos voltar ainda essa semana com o nosso grupo de estudo, na quarta-feira à noite, e aqueles que se interessarem, existem muito dentro da doutrina espírita para que nós possamos estudar e compreender, ampliando cada vez mais os nossos conceitos e abrindo cada vez mais a nossa consciência, compreendendo que nós somos atendidos por seres de luz que nos orientam e nos auxiliam, e que isso é possível ser estudado e ser aprendido e ser compreendido. Nós temos a doutrina espírita que faz isso por nós e que ela é consoladora em grandes momentos da nossa vida, em grandes dificuldades, e que nós, uma vez conectados a ela, podemos evoluir de forma mais segura e mais tranquila. Gostaria de encerrar a noite de hoje com uma pequena oração. Vamos agradecer a Deus, a Jesus e aos bons mentores. Vamos agradecer a doutrina espírita que nos traz todas essas orientações seguras. Agradecer a Kardec, que desenvolveu esse trabalho, do qual nós podemos sermos agora seus depositários e divulgadores. Que os bons espíritos estejam conosco, que os nossos mentores nos auxiliem e que o Cristo não permita que nós abandonemos a sua luz e o caminho que leva até Ele. Que Ele possa estar sempre no nosso horizonte, nos deixando a luz orientadora que faz com que nós alcancemos os nossos desiderados. Que assim seja. Quero agradecer a todos vocês, desejar um feliz ano novo e dizer uma boa noite. Que assim seja.